Na aula passada, a gente comentou sobre o livro do Daniel Arás, que eu pedi para que vocês lessem o capítulo, né? E durante os comentários a gente acabou falando do Walter Benjamin, até uma pergunta que a Ana Cláudia me fez sobre o tema das imagens dialéticas. E eu já estava me preparando para falar um pouco do Walter Benjamin com vocês, porque esse nosso curso ele vai muito nessa direção de uma reflexão que a gente está tentando construir com vocês sobre a literatura em consonância com essa questão das imagens e logo devemos convidar o cinema para fazer parte disso tudo. E Walter Benjamin, com o ensaio dele, A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica, é um prato cheio para falar sobre os dois temas, né, últimos aí que eu mencionei, imagem e cinema, que na verdade está ali coligado, né, dentro do texto do Benjamin. Mas aí eu queria só fazer uma ressalva com vocês, que é o seguinte, essa coisa da literatura, né? Isso é muito importante, porque através da literatura a gente também constrói imagens. As imagens são erguidas através da nossa imaginação de leitor. Olha o que a própria palavra ela significa, né? Imaginação. Como se nós estivéssemos concedendo às imagens uma ação. Nós estamos criando tais imagens junto com os escritores, junto com quem está ali elaborando, né, a narrativa, perdão, a narrativa, ou sei lá, o poema, por exemplo, pensando em mais de um gênero, né? Mas olha que bacana, então a gente está no caminho certo, porque o Walter Benjamin é um dos maiores teóricos aí do século XX, e não só do século XX, né? Um sujeito que teve uma importância gigantesca para a gente poder pensar a modernidade. E ele foi muito assim, ele foi um sujeito que ele fez um monte de premonições, na verdade, né? Assim, ele principalmente quando ele escreve, né, alguns ensaios, como é o caso desse que eu estou falando para vocês, da obra de arte, sua reprodutibilidade técnica. Isso aí, caramba. Eu tinha até uma vontade, né, de se a gente pudesse encontrar com uma pessoa do passado, a gente já cansou de ver isso em filme, né? Se a gente pudesse ter esse privilégio de voltar no tempo, encontrar uma pessoa. Eu tinha vontade de encontrar um monte de gente, não sei vocês. Eu tinha vontade de conversar, por exemplo, com Machado de Assis. Eu tinha vontade de conversar com o Guimarães Rosa. Nós estávamos aqui agora falando lá do território da Solange aí, Campo do Meio, que eu até brinquei com ela, falei, oh, Campo do Meio parece um nome de cidade lá inventado pelo Rosa. Então, o Rosa era um cara sensacional, então eu tinha muita vontade de bater um papo com ele. E um dos caras também que eu tinha vontade de trocar uma ideia, tomar um cafezinho e falar umas bobagens para ele ouvir, certamente seria o Walter Benjamin. Então, assim, o Walter Benjamin, ele quando ele escreve um texto que tem o nome de O Drama Barroco Alemão, ele fala sobre essa questão, ele fala um monte de coisa, claro,
Mas uma das questões que ele aborda nesse texto aí do drama barroco alemão tem a ver com a noção de símbolo e alegoria. Símbolo e alegoria. Quando a gente pensa em símbolo, a primeira coisa que vem na nossa ideia é algo assim instituído, né? Algo consagrado, algo que já está posto e que é difícil da gente meio que quebrar. É difícil da gente, vamos colocar assim, desfigurar. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vamos pensar em Portugal e o escritor, né, o poeta Luís Vaz de Camões. Olha como que ele é uma entidade mitológica lá para Portugal. Durante muitos e muitos anos, principalmente no século XX, na época da ditadura salazarista em especial, ele era considerado assim um homem cuja representatividade se associava à própria ideia do ser português, aquele cara glorioso, aquele cara corajoso, aquele cara que se lançou, né, ao mar bravio e viveu inúmeras aventuras e era um conquistador também de mulheres e de quebra era um gênio da literatura, né? Um grande poeta, um sujeito que escreveu um livro importantíssimo aí para a literatura universal, Os Lusíadas, que também escreveu uma obra de cunho lírica, né? Uma obra lírica com alguns sonetos famosérrimos, tipo O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Vocês conhecem esse, né? Quem já ouviu esse aí? Alguém já ouviu Eu esse já. soneto? Ah, Solange já ouviu. Solange é romântica. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um Foi falado contentamento. muito uma novela, né? Hein? Teve uma novela que eles falavam muito esse soneto. Esqueci o nome da novela. Ah, não, com certeza. Aí hoje em dia a indústria cultural já abraça o Camões e já usa as produções camonianas, né? Ele já, por isso que eu estou falando para vocês, ele virou um mito, né? Ele virou um símbolo nacional de Portugal e virou também um símbolo, vamos colocar assim, da poesia do século XVI, né? Olha que interessante. Então, assim, para a gente poder rasurar um Camões é a coisa mais difícil do mundo. Mas aí eu pergunto para vocês, por trás do mito Camões não tem o homem Camões? Não existiu um homem Camões por detrás do mito Camões? Claro que sim. Evidentemente que sim. Aí o que aconteceu? No século XX, eu só não estou me lembrando a década, eu acho que foi na década de 70, se não me falha a memória. O Saramago, ele escreveu uma peça de teatro intitulada Que Farei com Este Livro? Olha o título. Que farei com este livro? É uma pergunta e é uma provocação, porque essa peça teatral, ela tratava justamente do homem Camões, que terminou de escrever Os Lusíadas, não conseguia publicar sua obra, estava numa situação de penúria total, foi morar com a mãe, enfim, um cara que estava ali totalmente à deriva, né? Então isso foge vamos colocar assim, foge daquela imagem mítica que nós temos do Camões que foi construída
séculos e séculos e séculos depois, e que foi endossada ainda mais pela ditadura salazarista do século XX, de cunho colonialista, né? Com aquela exploração desenfreada lá das ex-colônias africanas que tiveram a sua independência na década de 70 do século XX, mais precisamente a partir de 1975. Então, assim, a gente, através da obra do Saramago, a gente verifica uma alegoria. Aí eu entro no universo do Walter Benjamin. Nós temos o símbolo e nós temos a alegoria. O símbolo é aquele Camões consagrado, mitológico, superior, né? Aquela figura, aquele homem que virou estátua, que virou símbolo nacional, e etc, etc. Só que aí, quando o José Saramago ele escreve essa peça teatral, ele está desfigurando o mito. Ele cria uma alegoria desse mito no sentido de criticar essa entidade superior, essa entidade extremamente importante e digna de glória e louvor. O Saramago, quando ele faz isso com a sua literatura, ele está colocando em prática justamente uma reflexão, uma visada reflexiva que o Walter Benjamin ele começa a desenvolver nesse texto que eu mencionei para vocês aí sobre o drama barroco alemão e que tem relação com a ideia de símbolo e alegoria. Então, a partir dessa premissa do símbolo e da alegoria, no sentido de que a alegoria ela desfigura o símbolo, a gente pode pensar no conceito de imagens dialéticas, que também é algo correlacionado com as reflexões benjaminianas. Essa noção de imagem dialética é muito bacana, porque as imagens elas conversam com a gente. Elas têm algo a nos dizer. Porque as imagens elas são transmissoras, vamos colocar assim, de sentidos, e elas se associam à noção de ideologia. Se eu mostrar para vocês, sei lá, uma imagem assim, de uma foice e de um martelo entrecruzados, instantaneamente para muitos, essa imagem vai levantar uma ideia eminentemente política, né? Associada, por exemplo, às questões socialistas e por aí vai. Com vinculações também ao comunismo, em sua raiz imagética. Se eu colocar para vocês uma imagem, estou sendo bem simplista aqui, tá? Se eu colocar para vocês uma imagem de uma caveira desenhada na porta de um, sei lá, de um depósito dentro de uma empresa, enfim. Isso vai levantar para nós também um sentido que é o do perigo. E por aí vai. Isso é a coisa mais corriqueira que a gente pode trazer para vocês hoje aqui.
mas eu estou partindo do simples para poder tentar caminhar na direção do complexo, né? Então, as imagens, elas, assim como as palavras, elas dizem o que são. E o Walter Benjamin, ele teve um papel fundamental na construção dessa noção moderna de imagem, muito por conta das reflexões que ele fez neste livrinho aqui, né? Que eu comentei com vocês, a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, tem um título grandão, mas é um título que não sai da nossa cabeça, né? Isso é interessante. E aqui ele começa a falar muito, por exemplo, da questão da fotografia, né? A fotografia como um elemento, vamos colocar assim, que acabou gerando o cinema. Se a gente for parar para pensar, o cinema, ele é o progresso tecnológico da fotografia num grau assim exacerbado. Porque o cinema é um complexo, né, de Oi, gente, eu caí aqui, não sei porquê. Queria até perguntar até onde vocês me escutaram. Eu estava falando mais ou menos sobre o que quando caiu. Alguém pode me dizer? Vocês estão por aí, gente? Sobre a obra. Sobre a obra, o cinema. Ah, sim. Perfeito. Então vocês não perderam muita coisa, não. Então vejam só. Eu estava dizendo o seguinte, que o Walter Benjamin, ele valoriza demais, demais da conta a questão do cinema, mas para falar do cinema, ele começa fazendo uma reflexão sobre a questão da fotografia e da importância que a fotografia tem para o cinema. Porque o cinema, se a gente for parar para pensar, o cinema é a exacerbação de todo um tecnicismo que a fotografia já anunciava, mas que só o cinema deu conta de colocar em prática. O cinema enquanto imagens em movimento, o cinema como um conjunto de fotogramas que a uma certa velocidade, né, dentro de uma combinação de uma certa velocidade ali de 14 quadros por segundo, aquilo vai girando ali, girando, 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 são imagens, são negativos, tá tudo imóvel. Só que a partir dessa velocidade que é colocada ali no jogo da tecnologia cinematográfica, que começa com a fotografia, eu estou tentando estabelecer isso para vocês. O cinema enquanto um desdobramento natural de uma tecnologia que já era muita coisa. A fotografia, imaginem vocês a fotografia como que ela representou um avanço, né?
quando ela surge no final do século XIX, aquilo ali foi um reboliço total. E o cinema, durante muitos e muitos anos, o cinema ele foi tido como uma mera curiosidade. O cinema ele não era valorizado pelos grandes caras da época, nem pelos irmãos Lumière o cinema foi valorizado. Vocês sabiam disso? Um dos irmãos Lumière chegou a dizer que o cinema não teria futuro comercial. Porque o que eles faziam? Eles gravavam sequências de elementos do cotidiano pela simples curiosidade da exibição. Uma das primeiras exibições feitas lá na França se chama A Chegada do Trem na Estação de Ciotat, que é justamente o que o título anuncia. As pessoas elas entravam numa sala escura, tinha lá uma tela branca, um pano branco, vamos colocar assim, lá no final da sala, as pessoas ficavam em pé, aí os irmãos Lumière ligavam o cinematógrafo, aquilo começava a funcionar e o trem ele entrava literalmente na sala e muitas pessoas saíam correndo porque elas tomavam um sustão. Elas não estavam acostumadas com aquela tecnologia. Então elas tomavam aquilo de assalto, como se aquilo fosse de verdade, né? Muito grande. E tem um detalhe que o Walter Benjamin ele anuncia também a obra de arte, na era de sua reprodutibilidade técnica, que, na minha opinião, é um momento assim muito premonitório e singular do Walter Benjamin. Ele consegue estabelecer, né, uma identidade artística para o cinema a partir da fotografia, porque na visão do Walter Benjamin, a fotografia é que confere ao cinema essa possibilidade do cinema ser a sétima arte. Ou seja, o estatuto artístico do cinema está de braços dados com a questão da fotografia. Deixa eu tentar explicar para vocês de uma forma assim mais clara sobre o que eu estou tentando configurar. É só a gente pensar na função, por exemplo, do diretor de fotografia dentro de um filme. Aquelas imagens marcantes, né? Aquelas imagens que conferem toda uma identidade visual à obra cinematográfica. A gente pode pensar, por exemplo, sei lá, um filme que me vem à cabeça aqui, Nomadland, o filme que ganhou o Oscar, né, este ano, dirigido pela Chloe Zhao. A gente consegue perceber ali uma identidade dessa diretora, porque ela também cuidou dessa parte, ela teve uma participação muito incisiva nessa parte da direção de fotografia, né? Eu não me recordo o nome do diretor de fotografia do Nomadland, mas eu posso garantir para vocês que a Closal, ela teve assim um contato muito grande com essa preocupação de se configurar uma identidade desse filme que vem dela, né? Uma coisa dela. A gente assiste aos filmes dessa diretora e a gente percebe que tem toda essa insistência por uma pegada visual que tem relação com, por exemplo, o pôr do sol, com aquelas paisagens naturais que
dizem muito de uma certa melancolia, de uma certa tristeza que se correlaciona com os personagens. No caso do Nomadland, a Frances McDormand, né? Atriz que inclusive ganhou o Oscar por esse papel, a gente percebe que existe uma consonância total ali entre o que a atriz está passando, os momentos de introspecção dela e de entrega dela estão ali expressos, muitas das vezes, pela fotografia do filme. Aquele conjunto de imagens que o filme entrega, né? Imagens belíssimas e que se correlacionam diretamente com uma identidade artística daquela mulher que dirige o filme numa plenitude magnífica, que é a Close-Out. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, no início da história do cinema, as coisas eram muito assim, de registro. Quando se começou a contar uma história, muitas das vezes o estilo de se filmar era muito na reprodução do teatro. Eles colocavam uma câmera num tripé imóvel e a cena toda se estabelecia ali na frente daquele tripé. Era uma coisa meio, vamos colocar assim, sem graça até. Tudo bem que quando se descobriu que o cinema poderia contar histórias, a ideia de narrativa perpassando a noção de cinema, isso também foi um avanço incrível para a sétima arte, né? Que deixou de ser um pleno registro de cenas comuns, cotidianas, para o deleite das pessoas, para a distração dos curiosos. Deixaram isso de lado e começaram a contar histórias. Aí o cinema ele começou a entrar naquele estigma, vamos colocar assim, capitalista de produção, né, pessoal? Vejam vocês, Hollywood, os Estados Unidos, eles vislumbraram essa potência, vamos colocar assim, do cinema enquanto uma ferramenta de entretenimento e de geração de lucro. Eles acabaram por criar uma cidade, Hollywood, uma cidade que é a meca do cinema. Lá tudo gira em torno disso, né? As produções mais caras do cinema atual são feitas lá. E não se esqueçam, eu estou falando do início da história do cinema. O Walter Benjamin, ele como um teórico antenado com as mudanças do seu tempo, ele era um cinéfilo de carteirinha. O Walter Benjamin, ele consumiu muito cinema. Walter Benjamin, ele assistiu aos filmes iniciais dos irmãos Lumière. Ele certamente assistiu também os filmes do Georges Méliès, que foi um grande nome também no início da história do cinema, dentro dessa perspectiva da elaboração de narrativas. O Georges Méliès não tem nem o que dizer desse cara, ele foi um gênio também. Tem aquele filme do Martin Scorsese, me fugiu o nome agora, com aquele menininho e tal, o Ben Kingsley que faz o papel do Georges Méliès. Se alguém aí puder me ajudar, me lembrar o nome do filme, agora fugiu completamente aqui da minha cabeça. Gente, vocês estão me acompanhando no que eu estou falando? Está muito, assim, viajante essa questão. O que vocês estão achando? Alguém quer fazer algum comentário? Sim. O que eu estou tentando estabelecer aqui para vocês é essa... Porque eu quero chegar, gente... Esse nosso curso ele tem que caminhar na direção do cinema, né?
Então, eu estou me aproveitando aqui do Walter Benjamin, já que este ensaio, ele trata, vamos colocar assim, eu posso estar enganado, mas ele trata, eu acho que, vamos colocar uns 70% da obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, ele fala do cinema. O cinema como um elemento aglutinador de várias questões técnicas, o cinema como uma espécie de rasura da arte dentro daquilo que ele defende no ensaio. Aquela questão da aura que se perde, aquela noção que muito se tinha da obra de arte ser aurática, dela se aproximar de um advento quase que religioso, quase que de adoração. Vamos parar para pensar. Quem que tinha acesso às obras de arte? Quem tinha condição de frequentar, por exemplo, um Louvre? Vamos falar assim. Isso antes do raiar do século XX, antes das vanguardas europeias que meio que bagunçaram todo esse manancial aí artístico, né? Trouxe novas possibilidades para o mundo das artes e tudo mais. A arte, ela era muito considerada enquanto objeto de culto. Quem tinha acesso à arte eram os burgueses de plantão, vamos tratar dessa maneira. Os nobres de plantão, os burgueses de plantão, os trabalhadores. Nós, por exemplo, nós não tínhamos acesso a uma arte aurática consagrada que estava a frequentar, né, os salões parisienses, aquelas exposições que só quem tinha acesso era o pessoal da elite. Só que aí o que acontece? Essa noção de perda da aura que o Walter Benjamin, ele ao mesmo tempo critica e exalta, porque ele está fazendo isso. Ele está criticando porque a arte ela deixou de ser tal como ela era, porque ela perde, sim, consideravelmente uma parte fundamental da sua aura. A gente deixa de ter aquele vislumbre, vamos colocar assim, eminentemente de adoração pela arte. A gente traz a arte para mais perto de nós, através de que expediente? Através da tecnologia que começa a se instaurar a partir, né, do raiar do século XX, com essa questão da reprodutibilidade técnica que o Benjamin fala. Hoje a gente não precisa ir ao Louvre. Hoje estamos falando do nosso momento de agora, que é a extrapolação de tudo isso que o Walter Benjamin inaugurou para nós, né? Eu acho que talvez ele não ficaria muito feliz com essa visada que hoje também se dá para as coisas, né? Quase como se a gente menosprezasse muito
certos elementos que até então eram consagrados. A internet, por exemplo, ela chega para banalizar muita coisa. Isso é até certo ponto problemático. Mas também, a partir da noção que o Walter Benjamin coloca para nós, essa mesma internet que ela banaliza, ela também divulga. Ela também torna as coisas muito mais democráticas em termos de divulgação e de contato. Só que isso também é perigoso, né, gente? Porque pode acontecer da gente não se interessar, né? Tudo que é tão facilmente jogado na nossa cara, isso pode gerar uma sensação de enfado e consequente distanciamento. Estou me referindo agora, por exemplo, sei lá, a Mona Lisa. Antigamente, quem que podia ver a Mona Lisa lá no Louvre? As pessoas que estavam na França, que estavam na Europa, que viajavam, e etc, etc. A partir de um determinado momento, as imagens reproduzidas do quadro Mona Lisa começaram a circular com uma maior gratuidade, e isso acabou, né, divulgando o quadro do Da Vinci, tornando mundialmente conhecido, inclusive, popular, extremamente popular. Hoje a gente chega lá no Louvre, quando a gente vai lá na seção da Mona Lisa, parece que tem lá uma diva do universo pop, uma Katy Perry, uma Madonna, sei lá, uma Beyoncé, aquela multidão de gente, todo mundo querendo tirar uma selfie com aquele quadro pequenininho que está lá ultra protegido na parede. É uma coisa até engraçada. Eu já vivi essa sensação e eu, inclusive, fui um que tive também essa preocupação de tirar a minha selfie com a Mona Lisa. Então, olha que interessante, a gente acaba sucumbindo. Professor, Diga. uma dúvida. Dentro desse conceito de aura do Benjamin, é possível que isso caia em uma interpretação elitista do que deveria ser a arte? Então, a gente tem que tomar um cuidadinho com isso, porque pode sim, para os leitores desavisados do Benjamin, isso pode acontecer. A gente pode achar que ele está unicamente criticando essa rasura da aura, né? Essa queda da aura, como se isso tivesse desmerecendo por completo a obra de arte enquanto tal, como se ele somente valorizasse aquela perspectiva mítica, religiosa, quase, da obra de arte, como se ela fosse um totem, né? Uma coisa ali inexpugnável, um altar a ser adorado e tudo mais. Quando, na verdade, aí é que está. O pulo do gato é justamente esse, Ana. Ele, ao mesmo tempo que ele coloca para nós essa possibilidade que você mencionou aí, e a gente reflete sobre isso, ele também traz à baila essa noção de que a popularização também é algo positivo, porque isso aproxima aquele conceito grandioso, inatingível de arte, daqueles que até então não tinham contato com ela e passam a ter.
Então, trata-se de uma faca de dois legumes, como o pessoal costuma dizer, né, brincando. Mas é bem interessante, o Walter Benjamin, ele apresenta essas duas nuances para a gente. E quando ele fala do cinema, especialmente, essa questão do cinema, né, o cinema, ele sendo uma consequência das vanguardas, eu acabei de dizer para vocês que as vanguardas europeias, elas representaram, né, um reboliço no mundo das artes. O que hoje é consagrado enquanto vanguarda europeia, no momento do surgimento de tais vanguardas, aquilo ali foi um negócio meio esquisito. Nem todo mundo aceitou aquilo com bons olhos, né? Imaginem vocês, por exemplo, o dadaísmo, o surrealismo. O dadaísmo, então, nem se fala. O dadaísmo é uma coisa doida que parece que não tem pé nem cabeça. Aí a gente vai na direção do cinema. O cinema, ele, enquanto uma manifestação artística, o que o cinema faz? O cinema, ele engloba todos esses movimentos artísticos. Ele torna tudo isso parte de si mesmo, enquanto arte. Você já deve ter ouvido falar no Luiz Buñuel. Luiz Buñuel é um camarada, né, que, junto com o Salvador Dalí, ele fez um filme muito famoso chamado O Cão Andaluz. Esse filme é um dos maiores representantes da estética surrealista. Então, olha que interessante o exemplo que eu estou dando, né? A gente pode pensar assim, o cinema, ele se abre para o novo, e o cinema, ele nada mais é do que a extrapolação dessa reprodutibilidade técnica aí de que nos fala Walter Benjamin. Porque o cinema, ele se pauta justamente a partir disso, né? O filme é feito e, juntamente com ele, as cópias são criadas e difundidas mundo afora para serem exibidas. Essa noção ela é muito importante da gente poder pensar, né? Da gente poder fazer essa conta aí do quanto que o cinema ele contribuiu para a quebra da aura da arte, a divulgação dessa arte e talvez com as vanguardas potencializando, né, o cinema e vice-versa também, o cinema também trazendo para nós essa experiência visual da arte de uma forma assim interessantíssima, algo que sai muitas das vezes daquele momento, sei lá, estático do museu. Quando a gente pensa numa estética como, por exemplo, a do Vittorio De Sica, o italiano, né? A estética neorrealista, esse neorrealismo que começa na literatura e que entra para o cinema e que o cinema explora essa estética a ponto de torná-la visualmente conhecida extra-literatura, para além da literatura. Aí a gente pode pensar a literatura e o cinema trabalhando em conjunto. Olha que maravilha, né? Isso é uma coisa muito bacana de se pensar, como que os elementos artísticos, eles, a partir do momento em que eles vão sendo divulgados, eles vão se popularizando, eles vão se tornando amplamente reproduzidos, as pessoas vão tendo contato com essas
com essas manifestações artísticas de uma forma inesperadamente moderna. Mas aí é aquele tal negócio, com o avançar do século XX, né? Aí vários fenômenos vão acontecendo. A gente pode pensar no pós-guerra, a gente pode pensar no modo como os Estados Unidos eles utilizaram o cinema como um aparelho ideológico do Estado, a divulgação daquele estilo de vida americano, o American Way of Life. Isso não deixa de ser uma coisa não muito legal, porque eles venderam, né, aquele estigma da liberdade e do sucesso e da tranquilidade em solo americano e tudo mais. Eles começaram a enfatizar isso a partir de uma estética cinematográfica. E a gente descamba lá para a Sociedade do Espetáculo, do Guy Debord. E hoje, mais especificamente, tem o Byung-Chul Han, que caminha numa reflexão que vai ao encontro da sociedade do entretenimento, que tudo tem que passar pelo viés do entretenimento, gente. Nós estamos, assim, tão... a gente é levado para essa coisa do entretenimento de uma forma tão perigosa que tudo tem que ter essa pegada do entretenimento. Vou dar um exemplo para vocês. As aulinhas nos cursos pré-vestibular, de uns tempos para cá, o professor do pré-vestibular ele tem que dar uma aula show. Ele tem que ser um artista. Ele tem que ser um multimídia. Os alunos eles não se contentam somente com aquele conteúdo que está sendo transmitido ali. O conteúdo ele tem que ser transmitido de uma forma a entreter o aluno, não somente a lhe oferecer um conhecimento. O professor ele tem que tocar um violão e cantar uma musiquinha para a fórmula de Bhaskara. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, este é um exemplo, né? Aí isso seria uma apoteose negativa dessa reprodutibilidade técnica inescapável, a partir daquele momento em que o Walter Benjamin começa com as suas reflexões ali, é uma coisa que não tinha como se voltar mais, era um status quo implementado ali. Dali para diante não teria volta. E hoje nós estamos vivendo, né, todas as armadilhas do que começou lá no início do século XX. Essa coisa, por exemplo, da fake news. Quem é que nunca caiu numa fake news, né? Quem é que nunca comprou uma notícia divulgada no Facebook como sendo verdadeira e, na verdade, era uma armadilha e por aí vai. Então, devemos tomar muito cuidado. Aí é que entra, aí o Walter Benjamin, ele é uma ciranda, né? Essa coisa do símbolo e da alegoria. A imagem dialética que se abre para a reflexão. Nós olhamos para uma fake news, nós temos que ter um cuidado de interpretar aquele anúncio ali a ponto de identificar o perigo que muitas das vezes está claro ali, mas a gente, às vezes, na pressa, né? Esse mundo tão apressado, tão acelerado que a gente vive, nós não perdemos tempo nem lendo o conteúdo da notícia, a gente só lê, muitas das vezes, a chamada que nos é apresentado ali naquela notícia. Estou falando mentira? Isso é o que acontece. Muitas das vezes a gente está ali passando a nossa timeline e tomando contato com aqueles anúncios ali
sem nem sequer clicar. A gente só verifica o título e compra aquele anúncio como uma verdade. E muitas das vezes aquilo ali é um negócio que tá elaborado para poder, né, nos pegar de jeito. Então, tudo isso seria a extrapolação dessa ideia de reprodutibilidade técnica. Mas o cinema, segundo Walter Benjamin, ele também desagrega a arte enquanto objeto de culto. A arte ela não é mais um objeto de culto porque a reprodutibilidade técnica quebra a aura. Então, esse quebrar a aura, ao mesmo tempo que é uma coisa legal, é uma coisa complicada. Mas eu ainda gosto de pensar nos aspectos positivos, na divulgação que isso tem, na amplitude de pessoas que vão chegar até essa linguagem que está sendo trabalhada ali, né, enquanto cinema e tudo mais. Enfim, eu tendo sempre a querer pensar numa questão positiva, né? Mas é inegável que o cinema, hoje em dia, ele atinge uma massa incrível, uma coisa gigante, né, gente? É gigante. Qual é a importância do cinema, pessoal, na atual conjuntura, né? Qual é a importância do cinema? A correlação do cinema com esse momento aí que a gente está vivendo de pandemia, né? Nós estamos voltando agora paulatinamente a frequentar os cinemas. Eu achei que o cinema fosse sofrer uma baixa assim, incrível, né? Com essa coisa da Covid. E muito do cinema foi meio que ressignificado a partir do streaming, né? Essa coisa, por exemplo, da Netflix, enfim. Não sei se vocês têm acompanhado as premiações, por exemplo, o Oscar, até bem pouco tempo atrás, não costumava valorizar muito as plataformas de streaming, não. A Netflix sempre sofreu, assim, digamos, uma certa retaliação dos magnatas do cinema, do pessoal que faz Hollywood, né? Só que aí, de um tempinho para cá, a Netflix tem abocanhado, né? Vários prêmios e tem se colocado cada vez mais presente enquanto uma possibilidade de divulgação dessa arte chamada cinema. Só que, sem sombra de dúvida, é complicado, né? Eu, muito particularmente, prefiro assistir a um filme naquela sala escura, naquele ambiente, né? Existe todo um... Aí a gente pensa na questão da aura do Walter Benjamin, né? Essa aura, ela é muito verificada quando a gente vai a um cinema, a uma sala de cinema, para tomar contato com aquela experiência que é muito mais valorativa, é muito mais emocionante em certos aspectos do que a gente assistir ao filme numa tela pequena da nossa TV, que por maior que seja, nunca vai ser maior do que uma tela de cinema, né? Nunca vai ser. Tudo bem, muita gente pode falar, mas a gente está no conforto da nossa casa, mas não é a mesma coisa. O cinema, ele agrega um valor ali de experiência que tem relação com a aura que o Benjamin fala. Isso é curioso demais, né? Pra vocês terem noção que a aura, ela está sempre presente ali. Ela não foi totalmente quebrada, ela não foi totalmente eliminada. A experiência do contato com a arte,
enquanto tal, sempre vai demandar essa noção aurática, né? Enfim. A Tamires colocou um comentário: o cinema é cultura, né? No isolamento, as plataformas abriram um tempo para as pessoas acessarem de graça para manter o entretenimento. E aí as pessoas passaram a assistir várias coisas diferentes. Realmente, concordo com você. Inclusive essa coisa das séries, né? As séries, inclusive a Netflix, ela hoje em dia eu acho que ela está muito mais linkada a essa coisa de série. Parece que a série tomou conta ali da plataforma. É interessante a gente pensar esse fenômeno das séries também, o modo como a gente assiste as séries e o modo como esse modelo seriado à la Netflix tem influenciado outras mídias. Por exemplo, as novelas da Globo, hoje elas têm, né, um quê de série. Vocês devem ter observado isso, né? Enfim, é muito interessante a gente pensar essa nova possibilidade de se assistir a um filme, como que a estrutura do filme também está se transformando. É muito interessante a gente parar para pensar no que tudo isso que está acontecendo, a própria pandemia, né, o modo como a própria pandemia ela instigou essa transformação. Acho que as séries estão conseguindo alcançar um espaço muito legal, com atores, cenários e histórias que fogem do padrão estadunidense. Não, realmente, o cinema ele está muito mais vinculado a esse padrão, né, Tamires? As séries é porque a gente toma contato com séries de outros países, né? Inclusive a própria Netflix, a gente toma contato com muitos filmes de outros países. Isso é muito bom também para a gente poder ter essa amplitude, né? Isso é muito bacana. Você quer falar alguma coisa, Isabel? Eu ia comentar que no início você estava falando sobre cinema, né, e Netflix, os streamings, e eu acho que o streaming, ele até chegou a se assemelhar com o cinema, no sentido que teve uma época que no Disney Plus, se não me engano, você tinha que pagar para assistir um filme que foi lançado no streaming. Então, assim, quer dizer, você pagava, assim, isso para mim foi, sei lá, para mim é meio que um absurdo, né? Porque você paga para ir no cinema. Eu não pagaria para eu assistir um filme num streaming da minha casa, que eu já sou assinante e tenho que pagar um valor a mais para que eu possa assistir um filme no meu sofá. É complicado mesmo, né? E você tocou num ponto importante aí, Isabela, que o cinema também, ele não é uma coisa barata, né? A gente chega lá no cinema, a gente gasta uma grana, porque vem todo um combo, né? A gente tem que chegar lá e comprar uma pipoca, comprar um refrigerante, sei lá o quê. E o cinema, por si só, ele já é caro, dependendo do nível da sala que você estiver indo, né? Se for uma sala repleta de recursos, aquela coisa toda, a tecnologia toda exacerbada, aí a gente vai acumulando um valor aí que não é baratinho, não. E essa coisa do streaming, muitas das vezes, né, divulga mais, porque você paga um valorzinho lá e você tem acesso a uma infinidade de filmes. Então, não deixa de ser uma forma de se, de certa maneira, quebrar um pouco a supremacia do cinema enquanto um experimento da sala escura, né? Então, essa nova visada que as plataformas de streaming elas deram
e muito a partir do momento da Covid-19, essa coisa, né, da impossibilidade de se lançar os filmes nos cinemas, as produtoras tiveram que adaptar e procurar outras formas de divulgação. Eu estava até lendo que tem um filme agora recente do Tom Hanks, que ele está no futuro e tem um cachorrinho que ele tenta, né, fazer um robô para poder conviver com o cachorro, que me parece que ele está doente, ele acha que vai morrer. Então, assim, o Tom Hanks estava achando que esse filme fosse lançado nos cinemas. E, para surpresa dele, o filme foi lançado só na plataforma da Apple. Então, é uma nova realidade que se instaura, né? E que, muitas das vezes, os produtores eles não têm muito controle. O Tom Hanks ele sempre atua como produtor dos seus filmes. E deve ser um pouco frustrante, né? Porque eu acho que essa coisa do cinema, a grandiosidade que a ideia do cinema traz, e é inegável a gente pensar, uma sala escura, grandiosa, realmente tudo de bom, né? Então eu fico me imaginando, eu como um realizador, como um diretor, como um ator, eu gostaria que os meus filmes fossem inicialmente lançados na tela grande. É o que aconteceu com Duna agora, do Denis Villeneuve, que ele ficou muito chateado que o pessoal estava querendo lançar o filme dele nas plataformas de streaming. Ele não queria de jeito nenhum, porque o Duna é um filme que tem que ser visto na tela grande, tem toda aquela imersão, aquela questão do som, a perspectiva imagética, entra essa questão que eu falei para vocês da fotografia, que confere toda uma identidade ali para aquela produção, muito vinculada à noção de literatura, porque o Duna é um livro do Frank Herbert, que foi lançado em 1969. Vejam vocês, em 1969, essa obra de ficção científica tratava de temas ligados à crise ambiental que foi só se agravando, né, ao longo do século XX aí, até chegar no momento do agora, que está realmente uma loucura o que está acontecendo. A gente corre o risco de ter um agravamento aí, trágico da nossa temperatura. E o Duna tratando dessas coisas em 1969, a crise hídrica, a falta de água e tudo mais. Mas fechando esse parênteses, o Duna é um filme que ele foi feito para ser visto no cinema enquanto uma experiência cinematográfica da sala escura. E eles mantiveram isso, ainda bem. O Villeneuve ele foi feliz aí na questão. E a gente também, né? Porque a gente assistir a um filme desse naipe no cinema é uma experiência, assistir em casa é outra experiência totalmente diferente. Foi um absurdo mesmo, kkk, R$70 um filme que ainda estava em cartaz. Em muitos lugares, o Duna foi liberado só na sala VIP do cinema. Eu não sabia dessa informação, mas a gente corre esse risco, né? Pessoal, alguém quer dizer mais alguma coisa sobre tudo isso que a gente está conversando? Reparem bem, a gente tocou no assunto do Walter Benjamin, né? Caminhamos para a noção do cinema, que é o que eu quero discutir com vocês também muito a partir de agora.
a gente pegou na mão do Benjamin e seguimos adiante, né? Estamos aqui firmes e fortes na reflexão. Eu gostaria, inclusive, de agregar mais um ponto aqui, digamos, benjaminiano para as nossas reflexões, e que teria uma relação intrínseca com a noção do capitalismo, né? O capitalismo, para o bem e para o mal, gente, ele funcionou como uma espécie de fomento, vamos pensar assim, para o desenvolvimento do cinema. Lembra que eu falei para vocês de Hollywood? Os americanos, eles enxergaram no cinema uma forma de fazer arte. Pode ser. Sobremaneira, eles enxergaram uma forma de se ganhar dinheiro com o cinema. Sem sombra de dúvidas, né? Tem toda essa questão artística? Tem. Mas, principalmente, o dinheiro. Mas aí, reparem bem, né? Olha a questão do apuro da técnica, que está vinculado com essa questão do dinheiro, do capital, da tecnologia que vai se transformando, que vai se melhorando, os avanços tecnológicos acompanhando o desenvolvimento de uma vertente capitalista de produção cinematográfica, etc. e tal. A gente pode pensar como exemplo disso o advento da câmera Super 8. Não sei se vocês conhecem essa câmera. Essa câmera é a câmera que você podia levar para todos os lugares. Você levava essa câmera no ombro e você podia, né, se locomover com essa câmera. A ideia da câmera na mão, né? Olha como que isso melhorou o cinema. Então, a gente, até um tempo atrás, as câmeras eram gigantescas, né? As câmeras eram pesadonas, de difícil locomoção, inclusive, né? Então, num determinado momento da indústria cinematográfica, essa questão foi se suavizando. Hoje em dia, por exemplo, a gente consegue fazer muita coisa com o celular, né? Tem gente que faz filme com celular, por incrível que pareça. Uma vez eu assisti a um filme totalmente gravado com iPhones. É um filme chamado Tangerine. Eu não me lembro de onde que ele é, mas ele não é americano, não. Eu acho que ele é francês. Um filme totalmente gravado com iPhones. Aí a gente pensa assim, esse apuro técnico, né? Isso é fundamental também para a noção de cinema, para as transformações que o cinema vai abraçando, transformações essas que têm uma relação direta com a própria ideia de vanguarda, né? As vanguardas que vão se ressignificando e tudo mais. Mas, no caso do cinema, essa noção de apuro técnico tem tudo a ver com uma questão de produção, uma questão de se ganhar dinheiro com aquilo ali, né? Essa ideia do capitalismo desenfreado, isso está ali, não tem como, os cálculos são feitos sempre no direcionamento de se chegar a um lucro. O filme, quando ele não atinge um patamar ali, a coisa fica muito complicada, né? Então, a gente tem sempre que pensar essa questão do capitalismo como um elemento que, para o bem e para o mal, contribui, né? Vai ali, dita umas regras e
os realizadores eles têm que estar em consonância com todas essas questões, que o Walter Benjamin também, no reprodutibilidade técnica, ele veio a desenvolver, né? Isso é muito, muito, muito interessante.